Opa, aqui é o José Fortes, estamos começando o 5º episódio do DevMind. E se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece o DevMind é um quadro aqui no Seja Dev que funciona como se fosse um bate-papo. Eu trago aqui no DevMind as informações que eu gostaria de saber lá atrás, quando eu estava começando a minha carreira na programação. A minha missão aqui com o Seja Dev é que você consiga começar uma carreira sólida na programação, e o meu foco é ajudar você a fazer transição de carreira para o mercado da programação. Por isso, o episódio de hoje aqui do 5º DevMind, que está começando agora, eu vou te dizer os 3 principais motivos, na minha opinião, para você começar a sua transição de carreira para a programação de uma vez por todas. E no final desse episódio aqui, do 5º episódio do DevMind, eu vou te dar algumas dicas valiosas aí para você preparar a sua transição de carreira, para você começar a sua transição de carreira da melhor maneira possível, com algumas dicas práticas, inclusive, para você começar já o quanto antes. Estou vendo que tem bastante gente entrando aqui na live, então manda aí nos comentários da live de onde você está falando, quem é você, se você é meu aluno, se você não é meu aluno, eu sei que eu estou vendo aqui que tem bastante aluno meu entrando aqui também na live. E, bom, legal demais ter vocês por aqui. O Ale acabou de mandar, grande mestre. Um abraço, Ale. Bom dia aí para vocês que estão entrando aqui agora. E o fato, inclusive, já continuando aqui o assunto que eu estava comentando com vocês aqui no início, o DevMind, ele acontece sempre nas segundas-feiras, pela manhã, mais ou menos pela manhã, né? Eu não tenho um horário muito fixo, então por isso que eu não falo um horário exatamente aí do que vai começar, mas geralmente a gente vai tentar fazer isso aqui um pouco mais cedo, na verdade. A gente está começando hoje, pelo menos, a segunda-feira, a gente está fazendo às 11 horas da manhã. E a ideia é que daqui a um tempo, daqui a alguns dias pra frente, a gente começa a fazer o DevMind um pouco mais cedo. Talvez até como um café da manhã, né? A gente tomar um café da manhã juntos aí e conversar sobre programação. E mais ou menos essa é a ideia aqui, então, do DevMind, tá? É que a gente converse sobre programação e que eu traga pra vocês alguns assuntos, algumas coisas que aconteceram. E, bom, essa é a ideia, então, do DevMind, tá certo? Bom, é isso, então. E antes da gente entrar no assunto de fato aqui do DevMind dessa semana, eu quero dizer para vocês, para você que está assistindo a gravação do DevMind, o DevMind é um episódio que ele sempre é gravado, né? Então, para você que está assistindo a gravação do DevMind, ele acontece ao vivo toda segunda-feira pela manhã. Então, no meu Instagram, o Instagram é seja.dev. Então, se você ainda não me segue no Instagram, passa lá e me siga, seja.dev, tá certo? E, bom, para quem assiste ao vivo, obviamente, você tem a possibilidade de me mandar suas perguntas, de conseguir conversar comigo, quem sabe até participar ao vivo comigo. Então, para você que gosta desse tipo de coisa, recomendo a você que tente participar ao vivo aí. Se você não quer participar ao vivo também, sempre tem a gravação do DevMind. Então, toda segunda-feira a gente organiza para gravar o DevMind ao vivo e terça-feira ele sai lá no meu canal do YouTube também, tá certo? Bom, o DevMind, o 5º DevMind, que é esse daqui, a ideia, o assunto que eu vou trazer para vocês aqui é justamente os principais motivos. Eu vou dizer para vocês 3 principais motivos e um motivo bônus para você fazer transição de carreira para programação. E, bom, primeira coisa que surge, não sei quem de vocês que está me assistindo aí agora, talvez você estiver assistindo ao vivo, me responda nos comentários. Se estiver assistindo a gravação, manda um comentário aí no YouTube ou no próprio Instagram mesmo, né? Tem a gravação aí pelo Instagram também, que é sobre o que você pensa quando você... O que vem na sua cabeça quando você ouve sobre fazer transição de carreira para programação. Porque eu pergunto isso porque o que eu mais vejo, o que eu mais ouço dos meus alunos, o que eu mais vejo aí nesse mercado de feedback das pessoas é que, se fosse dizer uma única palavra que significaria talvez transição de programação, transição de carreira, qual que seria a palavra que mais define transição de carreira para as pessoas, seria insegurança. E, bom, e vocês estão certas em pensar em insegurança ao fazer transição de carreira, né? Tudo que envolve mudança na nossa vida, seja mudança profissional, seja mudança pessoal, seja você vai mudar de apartamento, você vai mudar de casa, você vai mudar de cidade, você vai mudar de emprego, você vai começar um emprego novo, ou você vai fazer uma transição de carreira, que significa um emprego novo em uma área nova, né? Isso tudo, geralmente a palavra-chave que responde isso, a palavra que todo mundo me fala
que sente quando pensa em transição de carreira é insegurança. E, bom, então se você que está me assistindo agora, se você que está me ouvindo e quer fazer transição de carreira ou pensa em fazer transição de carreira, mas se sente inseguro ou insegura para fazer essa transição, eu preciso te dizer primeiramente que você não está errado, você não está errada em pensar nisso, né? Como eu falei, tudo que envolve transição, tudo que envolve mudança na nossa vida gera insegurança. Eu, inclusive, já vou contar uma história para vocês sobre insegurança. Isso acontece, inclusive, quando você troca de emprego, né? Quando eu fui começar para minha carreira como programador, a primeira carreira que eu comecei, no primeiro emprego que eu consegui, eu fiz um estágio, né? Então eu fiquei 1 ano e meio fazendo estágio, fiquei bastante tempo dentro de um estágio na programação. E meu primeiro emprego eu consegui depois desse estágio foi um emprego de desenvolvedor web. E, bom, esse emprego, por ser meu primeiro emprego, o meu estágio eu não aprendi tanta coisa assim. Meu estágio não foi tão bem feito como eu imaginava que seria. E, bom, quando eu consegui meu primeiro emprego, já não era um emprego bem de júnior. Eu fui direto para pleno, assim, a vaga era de pleno. E quando eu fui para o meu primeiro dia, pra vocês terem uma ideia, eu tava com tanta dor de barriga, assim, que eu fui no banheiro umas 3 vezes e não consegui dormir direito à noite, de tanta ansiedade para começar, de tanta insegurança que eu tinha para começar o primeiro emprego, né? E, bom, então a insegurança, ela acontece com todo mundo. E, inclusive, no primeiro dia, eu cheguei na empresa e o pessoal da empresa, essa empresa que eu fui trabalhar, né, a primeira empresa que eu passei, ficava em um prédio comercial, lá na cidade de São José dos Campos. E, bom, nesse prédio comercial tinha uma portaria que você precisava de acesso para entrar no prédio. E quando eu cheguei lá, o pessoal da empresa não tinha... As pessoas que estavam na empresa naquele momento não sabia que eu ia começar naquele dia, então não liberaram meu acesso, eu não consegui nem entrar na empresa que eu ia começar. E aí eu comecei a ficar mais ansioso ainda, mandei mensagem pro pessoal que eu tinha contratado, pensei que era até tinha acontecido alguma coisa errada, assim. E, bom, eu esperei 1 hora, assim, na portaria até conseguir, de fato, entrar na empresa. E quando eu entrei, eu vi lá, conheci a empresa, uma empresa pequena, tinha umas 10 pessoas trabalhando, mais ou menos, uns 3 ou 4 programadores. E quando eu sentei na mesa, assim, eu perguntei ao meu chefe na época: tá, tudo bem, entendi tudo que acontece aqui, mas cadê meu computador para trabalhar, né? Ele falou: pô, mas você não trouxe seu notebook? E, bom, eu não sabia nem que eu precisava levar notebook, para vocês terem uma ideia, assim, o primeiro emprego que eu passei. E aí a gente ficou na correria, porque ele não tinha me falado que precisava de notebook. E aí eu tinha ido de ônibus, né? Eu não tinha carro na época. E eu voltei pra minha casa no primeiro dia para poder buscar um notebook que eu tinha em casa velho para voltar pra empresa de novo. Foi uma confusão danada. E o primeiro dia que eu tive foi só basicamente ansiedade e insegurança. Então, insegurança é uma palavra que, muito provavelmente, para a maioria de vocês, tem gente, eu acho, que não sente insegurança, assim, em praticamente nada, né? Mas tem outras pessoas que sim, tem outras pessoas que... Eu acho que para a grande maioria, uma insegurança é uma palavra que vai nortear a carreira de vocês, vai nortear a vida de vocês, e não tem para onde fugir. Eu, inclusive, hoje em dia, quando eu saí, eu não sei, talvez você já conheça a minha história, talvez não, mas eu tinha um emprego nos Estados Unidos que eu recebia muito bem e que eu tinha uma qualidade de vida muito boa. Inclusive, vou falar mais dele um pouco mais pra frente. Inclusive, eu dei entrevista pra Globo sobre esse emprego também. E, bom, não era uma exclusividade minha, praticamente todo programador, quando cresce na carreira, tem essa possibilidade de trabalhar pra fora, ganhar super bem e tal. E eu saí desse emprego também pra criar o Seja Dev, né? E por um projeto de vida meu, de tentar ajudar as pessoas, de tentar transformar a vida das pessoas, transformar a vida de vocês que estão assistindo. E, bom, eu não vou entrar em detalhes sobre essa história agora, senão eu vou ficar muito tempo falando aqui também. É um assunto que eu vou conversar talvez com vocês em outras lives, mas o fato é que quando eu saí do meu emprego para criar o Seja Dev também, eu tive muita insegurança, né? Eu não sabia que se daqui a 1 ano, isso aconteceu exatamente em outubro de 2021. E eu não sabia se em outubro de 2022 eu conseguiria estar aqui ainda. Eu conseguiria ter uma possibilidade de estar aqui ainda, né? Então, imagina a insegurança que passou na minha cabeça com isso, né? E, bom, agora é novembro de 2022, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, nesse momento que eu tô fazendo essa live, é 7 de novembro de 2022. E, bom, eu tô aqui ainda para contar a história e para continuar com esse projeto. Então, o fato é que insegurança, ela sempre vai existir em qualquer coisa que a gente tiver passando na nossa vida, em qualquer
problema, em qualquer situação, em qualquer mudança da nossa vida, a insegurança vai acontecer, né? Eu acho que o ser humano, ele foi desenvolvido, ele foi criado, assim, de alguma maneira, pra ficar no seguro. E o fato é que o que eu tenho pra dizer pra vocês sobre insegurança é duas coisas, né? A primeira coisa, se você se sente inseguro ou insegura, isso é normal, é uma das coisas. É importante você saber que isso é normal. E a segunda coisa você não consegue controlar se você vai ou não se sentir insegurança pra você mudar a sua vida de alguma forma, né? É uma coisa que ou você sente ou você não sente. Mas você consegue controlar o que você vai fazer apesar da insegurança. Eu acho que esse é o ponto-chave pra você conseguir transformar a sua vida, né? Eu costumo dizer, quando vocês me perguntam, quando alguém me pergunta sobre insegurança, olha, será que vale a pena? Será que vale a pena eu me arriscar a fazer transição de carreira, mudar minha vida completamente? E eu devolvo geralmente a pergunta assim. Eu tento devolver para você saber se vale a pena ou não. E a pergunta que eu devolvo geralmente é o seguinte: será que vale a pena você se manter onde você está atualmente também? Porque isso aí é uma pergunta muito pessoal, né? Se vale a pena você se manter onde você está atualmente. E, bom, pode ser que para você vale a pena você se manter, pode ser que para você já tem uma projeção de ter uma carreira muito boa, pode ser que para você já tenha uma possibilidade de ter a vida que você quer ter, a vida que você quer dar para sua família, e tá tudo bem. Se você já tem essa projeção, tá tudo bem, você não precisa se arriscar a fazer transição de carreira, a menos que você não esteja feliz no trabalho atual, ou você não ganha tanto que você acha que você deveria ganhar, né? Então, se pra você tá tudo bem, se pra você não tá tudo bem o que você ganha atualmente, o que você tem atualmente, tá tudo bem pra você, não faz sentido você arriscar a sua transição de carreira para programação. Agora, se pra você não tá tudo bem, talvez o risco de você ficar no mesmo lugar que você já está seja maior do que o risco de você fazer uma transição de carreira que não vai dar certo. Então, essa é uma pergunta chave para vocês saberem aí o que vocês vão fazer ou qual a possibilidade que você vai seguir na sua vida daqui para frente. Porque, às vezes, o risco de você não fazer uma transição de carreira, ele é maior do que o risco de você tentar fazer uma transição de carreira e não conseguir, tá certo? Então, bom, para responder essa pergunta para vocês, eu acredito que não tem resposta certa para todo mundo, cada um vai ter a sua própria resposta, e é isso. Eu espero que com essa reflexão sobre o risco de você ficar no mesmo lugar versus o risco de você tentar uma transição, talvez possa te ajudar a nortear melhor esse caminho para vocês, tá? E, bom, tem, às vezes, esse risco de você fazer a transição de carreira, ela não está necessariamente atrelada ao salário. E é interessante falar sobre isso, né? Porque acabou que eu tenho muitas outras coisas para falar aqui, mas eu acho que esse momento de incerteza, esse momento essa insegurança é uma realidade tão forte para vocês que vale a pena a gente ter um papo sobre isso e enfim. Mas o fato é que eu já vi muitas histórias de pessoas que fizeram transição de carreira e que se arriscaram, né, a fazer transição de carreira para programação. E esse risco de fazer transição de carreira para programação não foi um risco necessariamente por questões financeiras, tá? Tem gente que, por exemplo, eu tive um aluno que eu conversei há um mês atrás, talvez, em live, e ele conseguiu fazer a transição, ele era engenheiro e, bom, já recebia bem, já tinha uma qualidade de vida legal para ele, para a família dele e tudo mais. Porém, ele não estava feliz no trabalho dele, ele viajava muito no trabalho dele e ele ele tinha uma carreira que era muito formal, então ele tinha ali um dress code, né, ou seja, um código de vestimenta, ele tinha que estar lá sempre formalzinho e tudo mais. E para ele esse não era um cenário ideal. Para ele, o cenário ideal seria uma empresa mais relax, vamos dizer assim, né, uma empresa mais relaxada, uma empresa que não tem muita regra com vestimenta, uma empresa que você consegue trabalhar de casa, talvez. Quando você quiser trabalhar de casa, você trabalha de casa. Quando você quiser trabalhar na empresa, você trabalha. Isso para ele era o objetivo de vida dele, né? Ele queria trabalhar em um lugar que ele tivesse essa possibilidade de ser mais flexível. Então não tinha a ver com o salário, e sim com a flexibilidade
E, bom, ele tentou durante um tempo fazer a transição, ele eventualmente, depois de um tempo, ele se tornou meu aluno, ele foi indicado por uma outra pessoa que já me conhecia e tudo mais. E, bom, o resto da história é que ele conseguiu fazer a transição. Quando eu conversei com ele, ele estava exatamente 1 mês no emprego dele. E, bom, essa live, inclusive, tá no meu canal do YouTube, se você quiser. Pesquisa lá. Acho que o nome dele é Rodrigo. Pesquisa lá que vocês vão conseguir encontrar essa entrevista na íntegra, né? Mas o fato é que ele contando, e ele disse que naquele momento, com 1 mês de emprego, ele tinha prazer em ir trabalhar na sede da empresa. Então, no início da carreira dele, quando ele estava pensando em fazer a transição de carreira, a ideia dele não era, de fato, trabalhar presencialmente. A ideia dele era, de fato, trabalhar em alguma coisa home office, para ter mais tempo para a família, para conseguir trabalhar de forma mais tranquila, com um código de investimento um pouco mais tranquilo também. E o fato é que depois que ele entrou na carreira, depois que ele mudou de áreas, depois que ele conseguiu uma empresa que fosse mais flexível, essa não era mais a prioridade dele. A prioridade dele era talvez ir para a empresa. Ele falou que no primeiro dia ele chegou lá todo meio que social, assim, e o CEO da empresa, ou seja, o chefe da empresa, estava lá de chinelo e bermuda, né? E aí isso foi um choque de realidade para ele. E atualmente ele gosta muito de ir para a empresa e trabalhar pessoalmente. E quando ele quer ficar em casa, ele fica em casa. E quando ele quer trabalhar, ele vai e trabalha pessoalmente também. Então, para ele não era necessariamente... O risco da transição não era devido ao salário, né? Era devido à qualidade de vida que fazer a transição de carreira gerava para ele. Então, qual é o motivo que você pensa em fazer a transição de carreira? E será que você ficar no lugar que você está atualmente é mais arriscado do que você tentar uma coisa diferente? Para muita gente vai ser mais arriscado ficar. Eu acho que para a maioria de vocês que já pensam em talvez, se no futuro, fazer a transição de carreira, vai ser mais arriscado você continuar no lugar que você está do que você fazer a transição, tá? E, bom, então essa é a pergunta que você precisa fazer, essa é a resposta que você precisa ter para você saber se você quer entrar de vez na transição de carreira para programação ou não, né? E, bom, eu já entrando aqui um pouco no assunto da live de hoje aqui também, depois de responder sobre essa transição de carreira, se vocês tiverem dúvidas também sobre transição de carreira, por favor, deixa aqui no comentário da live, deixa no comentário aí do YouTube se você estiver assistindo a gravação, né? Mas o fato é que quando você entra no mercado da programação, quando você se torna um programador, uma programadora, o fato é que você recebe algumas oportunidades, você recebe algumas possibilidades aí na sua vida que eu acredito que grande parte das outras empresas ou das outras carreiras não possui, né? E um dos primeiros pontos que rola nisso aí é justamente sobre as oportunidades que você tem. Quando você entra na transição de carreira, quando você entra aí no mercado da programação, quando você se abre aí para o mercado da programação, você abre um espaço para as oportunidades a mais aí na sua vida, né? Inclusive, hoje em dia, na programação, a gente costuma dizer que existem milhares de vagas abertas, né? Muito provavelmente você já ouviu falar sobre isso, muito provavelmente você já sabe sobre isso, se você não sabe também, tá tudo bem, mas uma rápida pesquisa aí que você pode fazer aqui no Google ou em qualquer outro lugar, você consegue perceber que existe muito mais vagas do que pessoas para trabalhar nesses lugares, né? E isso faz com que isso tenha uma relação em cadeia muito grande. A primeira relação é que, como tem muita vaga e como tem muita oportunidade para você trabalhar nessa área, as empresas precisam aumentar muito o salário dos profissionais, né? Porque senão os profissionais simplesmente migram para outra empresa. E é isso já acontece faz uns anos, desde quando eu entrei na programação, e até hoje, já tem pelo menos 5 anos que eu consegui meu primeiro emprego, e até os dias de hoje, acontece muito que das pessoas mudarem de emprego com menos de 1 ano na empresa. Não sei quanto tempo você que está me assistindo aí agora tem na empresa que você trabalha, se é que você tem alguma empresa que você trabalha atualmente, mas o fato é que a gente tem na programação uma rotação muito grande de funcionários, né? Uma rotação muito grande de pessoas em vagas diferentes, às vezes mais de uma vaga por ano. A minha média de tempo em uma empresa é na média de 9, 10 meses, porque sempre surgem oportunidades impressionantes para quem trabalha na área. E isso
É muito bom para a pessoa física, né? Para gente que procura por emprego, procura por oportunidade, é muito bom. Porém, para as empresas isso é muito ruim, né? Porque toda vez que um funcionário sai, que entra um funcionário novo, toda vez que você precisa fazer essa transição de conhecimento, você vai pegar pessoas novas que precisam ser treinadas e tudo mais. E, bom, esse é um problema gravíssimo, assim, para as empresas. As empresas não conseguem fechar vagas, inclusive. Nas empresas que eu trabalhei, a gente tentou, às vezes ficava mais de anos as mesmas vagas abertas, e toda vez que a gente encontrava pessoas para trabalhar naquelas vagas, outras pessoas saíram das empresas por encontrar vagas melhores, e enfim, essa rotação é uma coisa que acontece muito na programação. Isso significa que sempre você vai ter muita oportunidade de emprego disponível para você. Agora, você ter muita oportunidade de emprego disponível não significa que é fácil você conseguir essas vagas. E aí que muita gente acaba se atrapalhando, acaba se embananando aí nessa possibilidade. Por quê? Porque se tem muita vaga, não é que tem muita vaga, então é simples de você entrar nessas vagas. Acontece que tem muita vaga, mas você precisa se preparar para entrar nessas vagas. Você precisa estudar para entrar nessas vagas. Você precisa de um tempo de dedicação para você estar apto a concorrer a essas vagas. E é aí que vem o outro ponto importante, né? Muita gente quer ser programador ou quer ser programadora, mas não se atenta a esses pontos, não se atenta a essa possibilidade que você precisa, de fato, de se preparar adequadamente para as vagas. Na programação, você tem muita informação, né? Todo dia você tem muita informação na internet, todo dia você tem muita informação em vários outros lugares, e o fato é que você precisa, de fato, apesar de ter muitas oportunidades, você não consegue, do dia para a noite, entrar nessas vagas. Você precisa de preparação, e essa preparação leva pelo menos alguns meses. Não leva, às vezes, alguns anos, às vezes alguns meses, depende muito do quanto você já está aí, você já tem de informação e de planejamento para você chegar até o mercado de trabalho, tá? Eu faço eventualmente aqui no Seja Dev, às vezes uma vez a cada alguns meses. Na verdade, a gente fez o último evento aí, foi em outubro, e eu faço regularmente alguns eventos aqui no Seja Dev, onde eu mostro para vocês um mapa de uma das possibilidades de você entrar no mercado da programação. Isso por que eu falo uma das possibilidades? Porque no mercado da programação, você tem várias carreiras diferentes. Não é igual, por exemplo, eu acho que até, por exemplo, no direito. Eu não sou advogado, não entendo nada de direito, mas eu tenho muitos alunos que vieram do direito, que eram advogados antes e fizeram transição de carreira. E então eu tenho uma breve noção, sim. Eu sei que no direito você tem muitas áreas também, né? No direito você não consegue, por exemplo, um advogado, às vezes ele é especialista no ramo imobiliário, outro é especialista em, não sei, em bens, enfim, tem várias áreas diferentes, né? Assim como, por exemplo, no futebol você tem várias áreas também, né? Você tem o zagueiro, você tem o atacante, você tem o meia, você tem o ponta, você tem o goleiro, você tem inclusive o técnico também. E aqui na programação também é assim. Você tem várias áreas, você tem várias formas diferentes de entrar no mercado e formas diferentes de você conseguir criar uma carreira aqui. E o fato é que você precisa se preparar para uma dessas áreas. O que acontece, que muita gente faz, é se preparar para todos ao mesmo tempo para ver qual vai dar certo. E o que acontece é que nenhuma dá certo, porque você não se preparou adequadamente para essas áreas. Então, é muito importante vocês fazerem esse planejamento de estudo para vocês conseguirem agarrar essas oportunidades. Oportunidades na programação tem aos montes, mas você precisa saber agarrar essas oportunidades, você precisa saber encontrar e se preparar para essas oportunidades. Inclusive, eu já vou linkar essa parte de oportunidades com uma outra sub-área aqui, das oportunidades, que é justamente a liberdade geográfica. É uma coisa que eu não sei se tem outra carreira, talvez tenha algumas outras carreiras que envolvem tecnologia também, mas na programação isso é muito forte, que você não precisa ficar fixo a uma cidade específica para você trabalhar. Você tem liberdade, inclusive, você não precisa ficar fixo a um país para você trabalhar. Na programação você tem liberdade de trabalhar para empresas do mundo inteiro. E, bom, eu trabalhei já para muitas empresas do Brasil, né? Mas eu trabalhei também para empresas dos Estados Unidos também. E eu conheço muitas pessoas que trabalham para empresas dos Estados Unidos também. E a programação da Europa também tem bastante pessoas que trabalham. Eu nunca trabalhei, mas tem pessoas que trabalham do Canadá. E o fato é que na programação você tem essa flexibilidade geográfica de trabalhar para empresas de qualquer lugar do mundo inteiro. E essa é mais um dos pontos, mais um dos benefícios que você tem de trabalhar com programação. Porque você só precisa basicamente de um computador e de conexão com a internet e talvez um webcam, né?
E o fato é que acontece que, como falta programadores, como falta desenvolvedoras, como falta muita mão de obra e no mundo inteiro, acontece que as pessoas, as empresas de fora também, elas precisam encontrar uma forma de contratar pessoas. E uma das formas que elas encontraram de contratar pessoas, inclusive, já vou linkar isso a outro tema. Nos Estados Unidos, eu li recentemente uma notícia que tinha 1,5 milhão de vagas abertas para programadores nos Estados Unidos. Imagina a quantidade de pessoas, né? 1,5 milhão de vagas. Vou só tomar uma água. Então, a gente tava dizendo que tem 1,5 milhão de vagas disponíveis nos Estados Unidos, né? E imagina como que as empresas dos Estados Unidos vão conseguir contratar 1,5 milhão de pessoas. É uma coisa, assim, surreal, né? É uma coisa que é até difícil da gente imaginar. Praticamente, são muitas cidades aqui do Brasil para juntar 1,5 milhão. E isso são só de vagas abertas, tá? Ainda tem as vagas que não estão necessariamente abertas, que estão ocupadas. E o fato é que você pode fazer parte desses 1,5 milhão de vagas. Basicamente, você que está me ouvindo só precisa de uma vaga, né? Uma vaga das 1,5 milhão de vagas disponíveis. Isso só falando dos Estados Unidos. A gente tem a possibilidade de trabalhar para empresas também da Europa, do Canadá. Você que quer fazer talvez uma mudança. Tem muita gente aqui que eu sei que estuda programação e quer mudar. Não quer morar mais no Brasil, né? A pessoa quer talvez mudar para o Canadá, talvez mudar para Portugal. E o fato é que você trabalhar aqui com a programação te permite isso também. Te permite que você mude para outros países e seja bem recebido nesses outros países, porque você vai ter uma das coisas principais, que é o material do seu conhecimento. Então, para você que quer talvez migrar para outro país, talvez ter uma qualidade de vida melhor em outro país aqui que não seja o Brasil, a programação pode ser uma possibilidade para você. E se você não quiser mudar de país, se você quiser se manter no Brasil, mas receber em outra moeda, isso também pode ser uma coisa que vai te ajudar. Porque a programação, ela te permite que você tenha essa flexibilidade geográfica, né? E flexibilidade geográfica significa que você consegue trabalhar do Brasil para empresas de fora e receber na moeda de fora. Isso era um sonho para mim, pelo menos. E, bom, se tornou realidade para mim. E pode ser realidade para vocês também, que estão me assistindo. Deixa eu tomar água, que minha voz ficou meio estranha, né? Tô começando a ficar rouco. E é isso, então, pessoal. Tem muitos outros benefícios e eu vou trazer mais benefícios para cá ao longo das próximas semanas. E, bom, antes da gente finalizar aqui essa live, eu quero dizer para vocês que, para você que quer fazer transição e não sabe por onde começar, uma das grandes dicas que eu posso dar para vocês é que você vá até o meu canal do YouTube. Lá no YouTube eu posto vídeos toda semana te ensinando programação na prática, tá? Então, toda quarta-feira a gente tá tendo live lá no YouTube com um quadro aqui do Seja Dev que se chama Mão na Massa. E nesse quadro eu trago para vocês várias dicas e vários projetos práticos para vocês conseguirem aprender programação de fato com a mão na massa. Então, se você quer se tornar um programador ou uma programadora, fica aqui meu convite para você participar da próxima live na quarta-feira, às 2 horas da tarde. Então, toda quarta-feira, 2 horas da tarde, eu vou lá e eu entro ao vivo e faço um projeto prático com vocês. E, bom, tá sendo... Esse Mão na Massa já teve aí, eu acho que 15 quadros. Esse vai ser o 16º na próxima quarta-feira. E, bom, se você quiser aprender a partir de agora, você pode a partir de agora ir lá no canal do YouTube e começar a assistir os vídeos antigos, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a começar essa transição de carreira e a começar a aprender programação na prática, tá? Bom, é isso então. O Daniel acabou de perguntar aqui qual é o nome do canal. O nome do canal do YouTube é Seja Dev. Então, toda rede social que eu estou com o nome de Seja Dev. Eu estou no YouTube, no LinkedIn, estou também no Facebook, a gente tem o TikTok, a gente não está postando, mas a gente provavelmente vai voltar a postar. Então, todo lugar é Seja Dev. Só no Facebook é Seja Dev Oficial, tá bom? E aqui no Instagram é seja.dev. No YouTube é Seja Dev, sem o ponto, tá certo? Bom, não sei se vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma
algum questionamento, senão a gente vai finalizar aqui o DevMind de número 5, que é esse DevMind que está fazendo aqui nesse momento. E eu vejo vocês, então, no próximo DevMind, que é o DevMind de número 6, que vai ser na próxima segunda-feira, pela manhã, não sei exatamente o horário ainda. Eu aviso vocês aqui no meu Instagram, nos stories. Se você estiver assistindo aí a gravação, aproveita, se estiver assistindo a gravação no YouTube, aproveita para passar no Instagram e me seguir. O meu Instagram é seja.dev e lá você vai conseguir acompanhar ao vivo aqui o DevMind. Então, por hoje é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que assistiu, que chegou até aqui. A gente se fala então na quarta-feira, às 2 horas da tarde, com o Mão na Massa. Um abraço. Tchau, tchau.